Botão. Umba, umba, umba. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fábio. Este é o primeiro vídeo aí de uma série de vídeos que eu estarei gravando para este canal, com a finalidade de auxiliar e ajudar aí meus alunos que estão precisando de ajuda em determinados projetos ou até mesmo em TCC, né? O tema de hoje será basicamente como gerar um layout aí no padrão Web 2.0 em camadas, né, divs, o pessoal gosta de falar, usando a ferramenta Photoshop e o Fireworks. Não vou dar uma aula de design, mesmo porque não é minha praia, né? A ideia é só dar uma passada para a galera como gerar um layout dentro dos padrões aí, tudo bem? Então vamos lá. Então é o seguinte, aqui eu tô com Adobe Photoshop aberto, eu esqueci de abrir o Fireworks, já vou abrindo, nem testei, vamos ver se está funcionando. Também estou com PHP Designer, depois para você fazer o seu, se você que está fazendo aí na sua casa, a hora que você quiser desenvolver e tudo mais, você pode usar o Notepad, o Dreamweaver, e aí vai. Eu não sou muito afim do Dreamweaver, eu gosto dessa ferramenta, uma ferramenta paga, tudo bem, mas o valor que você gasta nela aí vale bastante aí, tudo bem? Então é o seguinte, a ideia nossa aqui, primeiramente, para gerar um layout, eu costumo criar, vou colocar aqui em pixels, tudo bem? Eu costumo criar de 1000 de largura por 700 de altura. Basicamente eu não faço muita coisa, eu defino o topo e defino a parte inferior, né? Que é a parte do layout. Tem pessoas que gostam de desenhar e tudo mais, então eu vou fazer um negócio bem simples. Lembrando que quanto mais desenhos você fizer, mais difícil você vai ter. Basicamente você vai ter que fatiar mais, então mais difícil ele vai ficando, tudo bem? Então eu vou criar um layout aqui qualquer, uma cor, esse aqui seria meu topo, tudo bem? Eu vou determinar uma cor aqui, clicando com o botão direito em cima da camada. A gente vem na primeira opção, Blend Options, desculpa o inglês, mas não é minha praia, inglês. E aí nós vamos escolher aí, nós temos diversos efeitos, você tem toda a liberdade, mas eu vou escolher, deixa eu dar uma levantadinha no microfone, eu vou escolher o Gradient Overlay aqui. Você pode escolher o estilo que você quiser, eu gosto desse daqui. Escolher um tom de cor. Beleza. Bom, cada um desenha o layout da sua forma. Eu recomendo você pegar esses sites que você tem um exemplo e tudo mais para você desenhar, não copiar, mas para você criar ideias, tá? Aí na parte inferior aqui eu vou desenhar uma área bem maior. Eu prefiro um rodapé grande para colocar bastante informação. Reparem que pode passar, tá? Não tem problema. E vou fazer a mesma coisa. Na verdade eu vou copiar o mesmo estilo que a gente tem aqui, ó. Botão direito no retângulo, o primeiro retângulo que eu fiz. Vou dar um Copy Layer Style e vou colar aqui, ó. Perfeito? Legal. Eu vou renomear aqui pra gente não se perder. Então, vou dar 2 cliques, eu vou colocar rodapé, topo. Perfeito. Bom, o Fireworks já abriu aqui. Se você quiser estilizar, fazer outras coisas aí, ó, eu dei um Ctrl T aqui, tá? Até mostro pra galera. Eu dei um Ctrl T, ó, eu selecionei a camada. Por sinal, eu nomeei errado. Fábio, rodapé, topo. Ctrl T aqui, ó, para quem é perfeccionista, você dando um Ctrl T, você consegue, tá vendo só? Ajustar ele ao seu layout aí, ao seu espaço, né? Bom, para quem gosta de dar alguns efeitos, ficam algumas dicas aí. Deixa eu arrastar o topo aqui que tá bugando o meu cérebro.
Eu vou dar um duplicate aqui. Eu vou rasterizar para transformar ele em um pedaço de imagem. Vou apagar metade disso aqui, metade. Vou em Blend Options de novo. Vou deixar na cor branca, que ele já vem na cor branca. Se não tiver, você pode escolher a opção Color, Overlay e escolher uma cor branca aqui. No meu caso, eu vou colocar 30%. Para parecer que a gente tem uma... Olha lá, você consegue dar um exemplo como se fosse um brilho, né? Então cada um faz a sua forma. Eu, assim, basicamente, normalmente eu faço isso aqui com curva, tá? Tem várias formas. Você vem aqui em Filter, tem várias formas de você fazer. Tem outras pessoas que usam a ferramenta elíptica, e vem, né? Selecionando, aí a pessoa apaga lá, fica um negócio redondo, fica legal, né? Mas assim, falando em relação a unidade de medida, até para você bater exatamente o ponto, tem várias formas de você fazer isso. Cada um faz a sua forma. Mas aqui eu vou fazer um negócio bem simples, só pra gente não perder muito tempo. Tá aqui, oval, bonitinho. Tem gente que gosta já de colocar os ícones, eu não gosto. O primeiro desenho, topo, corpo aqui, que isso aqui vai ser esticável, e aqui a parte do nosso layout, né? Para quem gosta de efeito, né? Tem muita gente que gosta de efeito. Eu gosto da parte arredondada, eu acho mais bonito, tudo mais. Fazer uma bolinha, muita gente vira para mim, Fábio, deixa eu só criar uma camada para não sair fazendo a arte que eu tô fazendo aqui. Deixa eu criar uma camada. Cria uma camada, botãozinho aqui, cria uma camada. Vou desenhar. Bacaninha. Vou arrastar ela para cá. Aí você me pergunta, Fábio, qual a finalidade dessa bagaça que você está fazendo aí? Na verdade, eu vou pegar ela, vou colocar tô tentando achar aqui, Outer Glow, cadê? Ah, tá aqui, ó. Vou deixar na cor preta. Eu vou colocar um normal, ou para multiplicar, eu vou colocar normal, que é o mais fácil para a galera. Vou colocar 100% só para enxergar por enquanto. E vou aumentar esse espaço para uns 20 pixels. Ah, legal, dá pra ver. Eu vou diminuir para 30%. Ah, mas o que você está fazendo? Olha só, vou duplicar. Eu vou chamar de sombra. Sombra rodapé. E sombra topo. O sombra topo vai ficar embaixo do topo. O sombra rodapé vai ficar embaixo do rodapé. Perfeito. Qual é a finalidade disso, Fábio? Bom, vamos lá. Deixa eu vou arrastar o sombra topo para baixo. Deixa eu só colocar ele acima para eu poder enxergar ele, para ele ficar. O ideal é ele ficar nas margens, perfeito. Coloquei ele aqui. Vou dar uma subidinha porque o Photoshop às vezes dá uma bugadinha. Coloquei para baixo. O rodapé já estava certo. Se você sumir com ele aqui, você vai ver que ele está aqui. A galera, normalmente, o pessoal não está vendo. Mas se você prestar atenção, vou até dar uma aumentada aqui. Se você colocar 100%, você vai ver que tem uma sombra ali, ó, arredondada. Tá vendo? Se você quiser ampliar ela, você pode dar um Ctrl T e diminuir o elipse. Conforme você vai diminuindo, eu vou deixar ela aplicada com 100%. Vai reparar que ela vai ficando, ó, se você diminuir ela fica mais redonda, tá vendo? Ela acaba aqui, ó, começa aqui e acaba aqui. Se você for diminuindo, olha só, ela já pegou quase que todo o espaço, certo? Só que aí eu não gosto, fica ruim você trabalhar com 100%, tem que ser 30%, mais suave, né? De boa na lagoa. A mesma coisa eu vou fazer aqui. O ideal era ser os dois iguais, seguir um padrão.
Mas isso aí é coisa de designer. Não é minha missão aqui. Dar curso de design. Quer fazer design? Vai na Microlins, né? Comigo aqui é a parte de programação, certo? Então, também pode ir na Microlins. Mas vamos lá. Vamos lá. Seguinte, fechamos aqui. Você poderia fazer um esquema de transparência aqui no fundo, mas enfim. Desenhei, tá aqui. Eu tenho um pouquinho de sombra aqui em cima, um pouquinho de sombra aqui embaixo. Tá bonito, tá cheiroso. Bom, agora eu vou salvar esse cara aqui. Salvar uma pastinha aqui. Deixa eu ver, vou salvar na área de trabalho. Vou criar uma pasta. E eu tô muito criativo hoje, essa pasta vai chamar pasta. Perfeito. Criei ela. E aqui eu vou chamar de layout aqui dentro. Layout. Vou chamar de layout Photoshop. Salvei. Em formato de Photoshop mesmo, tá, gente? Não tem problema. Beleza, deu um ok. Aqui eu não vou precisar mais do Photoshop, vou fechar. E aqui, olha, num passo de mágica, eu cheguei no Fireworks. Eu vou abrir esse arquivo. Então, nós vamos lá em File, Open. E vamos aqui na pasta. Ele vai te dar as perspectivas, as medidas, é isso aí mesmo, não mexa, que é o padrão que nós escolhemos no começo, 1000/700, dá um ok. E aí nós vamos sair dividindo o layout. Como aqui eu fiz o layout simples, é uma coisa tranquila, né? Nós não podemos esquecer que nós temos uma sombra aqui, eu não sei se a galera consegue enxergar, né? Então, cuidado. A primeira coisa aqui, eu vou pegar um pouquinho a mais, porque nós temos a sombra. Ou nós podemos fazer assim, que é o mais correto. Aqui, ó, pega um pedaço e depois pega um pedaço para sombra. Como nós somos pessoas preguiçosas, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Bom, professor, qual a ferramenta você está usando? Porque você é mula, você está gravando vídeo, você acha que as pessoas são adivinhas, né? Então, a ferramenta que eu estou usando é essa daqui, ó. Slice Tool, ou a letra K aí do seu teclado. Então nós vamos ajustando a bagaça aqui. Vou dar um Ctrl V para alinhar as coisas. E aqui nós vamos juntar esses caras. Então aqui vai ser o corpo, aqui é a sombra, sombra 1, sombra 2, topo e rodapé. Lindo, professor, legal. Agora, você, às vezes você está olhando assim, tá bonito e tal, mas não pode sobrar um espacinho quando você fatia. Então toma cuidado, porque às vezes, como a gente vai gerar no padrão, né, W3C, algumas coisas devem acontecer. Por exemplo, aqui, ó, é ética que essa linha aqui fique exatamente onde ela deveria estar, tá vendo aqui? Não tem nenhuma área sobrando, tá uma camada verde junto com a camada verde de cima, não pode sobrar um espaço em branco, nem lateral e nem para cima, não deixa sobrar, às vezes dá certo, às vezes não dá, 90% de chance de dar errado. Juntei aqui, opa, safadinho, então vamos deixar aqui mesmo, não, deixa lá, Fábio, é a sombra isso aí, cara. Deixa eu ver aqui o rodapé, tá tudo perfeito, então aqui eu dei o zoom, né? Para voltar é só clicar com o direito com a ferramenta zoom, fit all para exibir todo e beleza. Fábio, é só isso? Não, cara, não é só isso. Você vai ter que vir aqui em camadas, layers, vamos bloquear a camada do Photoshop, tá vendo aqui onde a gente desenhou. E nós vamos dar um Ctrl A para selecionar tudo isso aqui. Eu recomendo que você, após dar o Ctrl A, você vem aqui nessa janela Optimize, Export e você coloca, por favor, JPEG Better no mínimo, tá? Se uma layer fica horrível, vamos colocar Better, 80% de qualidade. Você vai ver como isso é compactado, fica uma delícia, cara. Aqui nós vamos colocar o nome das camadas, então eu cliquei na camada superior aqui. Aqui embaixo eu vou colocar o nome de topo. Aqui eu vou colocar de rodapé. Aqui eu vou chamar de corpo. Aqui eu vou chamar de sombra underline topo. Lembra do padrão web, não utilize cedilha, que isso aqui vai ser um ID.
E aqui eu vou colocar sombra rodapé. Então só verificando, topo, sombra topo, corpo, sombra rodapé e rodapé. Perfeito, né? Outra coisa que falta a gente mudar é a diferença entre foreground e background. As imagens serão background, vão ficar ao fundo. Se você deixar foreground, isso aqui vai aparecer uma imagem JPEG, como se fosse uma figura que você tivesse colocado dentro do seu corpo. Na verdade a gente não quer, a gente quer que ela fique de background para a gente colocar as coisas aqui dentro, perfeito? Então nós vamos colocar como background aqui, esse também, background, também, e aqui também. Ah, professor, por que você não deu Ctrl A e fez isso, né? Porque eu não quis. Seguindo. Bom, esse modelinho eu vou salvar ele, ó. Save as. Eu vou salvar como layout Fireworks, gatinho. Pronto, salvei. E agora nós precisamos gerar esse código HTML com essa bagaça toda pra gente trabalhar com HTML, que é uma delícia. Então eu dei um Ctrl A aqui, porque o Fireworks tem uns bugs que se você não selecionar ele não gera. Vou dar um file export, exportar, vamos lá. Ou Ctrl Shift R, para quem adora atalhos. Já abrimos direto na nossa pasta. Aqui você tem a opção HTML e imagens, que vai gerar um pacote com tabelas. Eu gosto do CSS e imagens, porque ele vai gerar uma folha de CSS separada. Eu já falo sobre ela já. E aqui vamos salvar as imagens numa pasta que chama imagens. Só que eu vou criar uma pasta dentro da pasta. Olha que bonito, né? Vou criar uma pasta que chama HTML, para a gente saber onde está o nosso código HTML. E aqui eu vou chamar de layout. Então ele vai gerar um layout.html, ele vai gerar um layout.css e todas as imagens vão ficar na pasta images aqui dentro, ele vai criar referente ao layout. Então vou dar um salvar. Pronto, professor, explodiu? Não explodiu. Vamos lá na área de trabalho. Aqui bonito minha pasta, o HTML. E aqui se você olhar a pasta images, está todo o layout, olha que coisa bonita, que coisa bacana. O CSS e o layout.html. Se você abrir a bagaça, nós temos um layout. Perfeito, Fábio. E daí? Bom, eu vou deixar aberto aqui, aproveitar que está aberto o navegador. Eu vou arrastar esse cara. Muita gente pergunta, mas funciona no Google Chrome? Não gosto do Google Chrome, cara. O negócio não vai pra frente. 10 anos depois. Funciona no Google Chrome. Funciona no Internet Explorer. Funciona no Explorer. Funciona no Opera. Funciona. Não tem um Opera aqui. Funciona no Tor. Vai cagar, né? Então vamos lá. Seguinte. Arrastei os caras. Então nós temos o layout.css e o layout.html. Bom, primeira coisa, muita gente me pergunta como é que você faz para exibir as extensões do arquivo, professor? O Windows não mostra. Para você mostrar as extensões, eu prefiro, para a gente que desenvolve, é muito bacana. Nessa tela mesmo do Explorer, você aperta a tecla Alt do seu teclado. Primeira Alt da mão esquerda aí, do lado da barrinha de espaço. Apertou, você vai ter uma opção que chama Ferramentas, Opções de Pasta. Perfeito? Aí você vai vir aqui em Modo de Exibição. E aí você vai procurar uma função que chama ocultar extensões dos tipos de arquivos conhecidos. O que você faz? Tira. Você colocou, sumiu. Tá igual o seu aí de casa agora, né? Você veio aqui em ferramentas, opções de pasta, modo de exibição. Tirou. Que delícia, cara. Bom. Aqui eu vou mudar a extensão aqui do .html. Você pode mudar para .php aí no seu, se você quiser, mas eu vou mudar para .html, tudo bem? E eu vou arrastar aqui. Esse cara aqui, só mudar para .html aqui,
que eu vou abrir depois. Perfeito. Então nós temos aqui a parte do título, que eu posso colocar meu layout foi gerado. Yeah! Pronto, aqui. Então se eu dar um F5, repara aqui na barrinha de endereço onde está meu mouse, olha. Nossa, cara, que delícia, muita inteligência. Aqui é o nosso topo, vamos comentar as coisas, né? Então, tem gente que tem falha de memória que nem eu, então aqui será o topo. Na verdade, eu tô brincando, eu não faço assim, eu só escrevo topo. E na verdade eu faço duas, para eu lembrar onde começa e onde termina, tá? Sombra topo, isso aqui não interessa, então eu vou tentar deixar o mais compacto possível. Eu vou apagando as linhas, ó, o corpo é importante, então vamos separar ele aqui, o corpo. Então nós vamos fazer aqui, olê, corpo, perfeito, lindo, bonito, sexy. Sombra não interessa, rodapé, gatinho, rodapé, bom, tá aqui, rodapé, não falei, enter, aí, rodapé. Um comentário, você pode colocar acento, você pode colocar o que você quiser, beleza, tá lindo, tá bonito, tá chique. Agora o que nós vamos fazer? Esse aqui é o código HTML. Se você não sabe o que é isso, meu amigo, você está no vídeo errado, né? CSS é uma folha de estilos na qual você controla através de tags e, que é o mais usual, IDs e classes, no caso, são os mais usuais, IDs e classes. Você consegue controlar todo o seu layout. Você pode criar padrões aí para o seu layout utilizando uma classe ou um ID. Então você linka como ele está chamando o layout.css, que é esse cara aqui. Desculpe, como ele está chamando o layout CSS, que é este cara aqui. Tudo que você escrever aqui dentro será, né, basicamente aplicado nessa folha e assim por diante. Se você quiser não misturar o layout com a programação do seu site, ou seja, o estilo do seu site, nada te proíbe de você criar um outro cara aqui e chamar de, sei lá, formatação, minúsculo, Fábio, formatacal. E aí você vai ter que acessar a pastinha, vai ter que criar um arquivo que chame, vou apagar tudo aqui, formatacal.css. Ó, Fábio, você criou um arquivo de Notepad, do bloco de notas, e mudou a extensão para CSS. Você pode fazer isso? Eu posso. Por quê, meu amigo? Porque o bloco de notas é um editor de texto puro, então eu posso criar arquivos com ele que não virá nada dentro. Olha que coisa bonita. Uma outra dica é você mudar a codificação aqui onde está no PHP Designer. No meu caso aqui é um Windows 11. Eu vou mudar para o padrão UTF-8, que é o que eu prefiro. Cada um trabalha com o seu padrão, mas o UTF-8 é o que eu utilizo no dia a dia. Então eu saio mudando e salvando. No seu, provavelmente você vai ter que procurar nas configurações para ele salvar como UTF-8. Depende da IDE que você está utilizando, mas alguma coisa que chame codificação, codification ou encoding. Procure alguma coisa sobre isso, você vai achar. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte: o layout está meio, como diz eu mesmo, meio bosta. Para ficar bom, nós temos que dar uma ajustada nisso daí. Então o primeiro passo, vamos centralizar isso daqui no meio da tela. Porque aqui nós temos uma resolução de 1920 por 1080, se não me engano é isso, né? Então nós vamos aumentar, né? Fazer esse layout ficar no meio. O layout main, olha que incrível, chama main. Então nós vamos procurar aqui uma tag que se referencie ao ID main. ID é com asterisco, então vamos procurar aqui. Opa, desculpa, não é asterisco, professor. É jogo da velha, né? O sinal de sustenido, né? Então tá aqui, ó.
Não sei porque que eu falei asterisco. Eu acho que eu bebi muita Coca-Cola agora há pouco. Então vamos lá. Pac-Man. Bonito. Repare que ele não tá fazendo nada, ó. Isso aqui, se você olhar, é esquerda, direita. Aliás, desculpa, vamos de novo. Topo, direita, baixo, esquerda. Sentido horário de cima, começa de cima. Então é topo, direita, baixo, esquerda. Isso daqui é a margem. Então, por exemplo, se eu colocar aqui é topo, certo? Se eu colocar 100 pixels no topo, olha o que vai acontecer com o meu layout. Tá vendo? Ele pulou no topo. A mesma coisa se eu fizer no da direita, ou por exemplo, topo, direita, baixo, esquerda. Eu vou colocar 200 pixels. 200 pixels. E vou dar um... Olha que bonito. Tá vendo? Ah, mas Fábio, é isso que você quer? Claro que não, pequeno gafanhoto. O que eu quero? Eu quero que isso aqui fique centralizado automaticamente. Então, eu vou apagar o último da direita. Apaguei. Vou dar um F5. E, uou, Fábio. Que demais, cara. Significa que se tiver o 0 aqui, ele fica à esquerda. Mas, se você apagar a bagaça, apagou o último 0, deixou só 3 carinhas, ele centraliza. Que delícia, né? É isso aí. Se eu não me engano, se você escrever alto também funciona. É como se você omitisse, né? Mas é mais fácil para quem é preguiçoso como eu, né? Fazer isso aqui. Ficou centralizado. O layout ele vai ser esse corpo aqui, ó. Ele vai ser esticável, ou seja, esse cara aqui, esse espaço aqui, se eu der com o botão direito, der aqui inspecionar elemento, esse espaço aqui deverá ser esticado e não fixo, né? Então nós vamos pegar o corpo, que por incrível que pareça é um ID, corpo, então volto a falar, procuro o sinal de sustenido, chamado corpo. Isso aqui foi o Fireworks que gerou pra gente. Ele tá botando uma imagem de fundo, só que é até legal deixar, porque é uma imagem branca, né? Vai que você coloca um background e tudo mais, né? Você poderia ter feito com cantos arredondados para ficar mais bonito. E aqui você vai ver que ele tem margem à esquerda, margem ao topo, background, overflow, hidden, isso aqui nós vamos apagar depois, display, float left, isso aqui você mantém. Aqui, altura 56 pixels. Na verdade você vai mudar para min height, ou seja, altura mínima. Altura mínima nossa aqui, vou colocar para pelo menos uns 500 pixels e vou salvar. Olha só o que acontece com o meu corpo. Opa, safadinho. Olha só que legal. No mínimo vai ter isso. No máximo pode ter o que você quiser. Ele não limita o máximo, ele só limita o mínimo, tá? Isso é bacana a gente saber, até para não ter tanta dor de barriga. O overflow, para quem não sabe, é aquela famosa barrinha, essa barrinha aqui que aparece no navegador. Então o que vai acontecer? Se você passar muito do espaço, ele vai aparecer uma barrinha. No caso ali ainda, ele não ia aparecer a barrinha porque está hidden, ele ia esconder mesmo. Então eu vou apagar esse cara aqui para ele aumentar, para forçar ele a aumentar. Então olha só, recapitulando comigo, nós mudamos de o rate aqui para mim, eu aumentei para 400, você pode aumentar para o tamanho que você achar legal, tá? E aqui no overflow eu apaguei esse cara. Perfeito, salvou, vai ficar aqui, beleza, 400, bonito, topo e aqui abaixo. Bom, turma, aí meu amigo é com você, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode escrever aqui, você vai ver que isso aqui aparecerá, tá vendo? Aqui no corpo. Olha só para mostrar, eu vou colocar um spam aqui. Mentira. Eu vou colocar um H1. Perfeito. Vou colocar um H1. Eu vou dar um ID para ela. Eu vou chamar de teste. E aqui na formatação que eu criei, que tem gente provavelmente
muito, né? Ah, será que, né? Funciona? Então eu vou usar, eu criei um ID, eu vou chamar de teste. Vou abrir aqui. Aí nós vamos colocar a fonte size. Vou colocar 16 pixels. Color. Eu vou colocar red. Então vai ficar vermelho. Tamanho de 16 pixels. Eu acho que a propriedade que dá negrito é o radiant. Eu nem sei como é que pronuncia. Eu acho que para dar itálico é style. Bom, dane-se. Eu só não lembro como é que faz underline agora. Não lembro, eu acho que fonte é text decoration. Underline. Tô bom de memória ainda, hein? Então olha só, aqui. Funciona, professor. Outra folha de estilo. Isso acontece por quê? Porque aqui eu linkei o layout, que é o padrão, já veio. E aí eu criei um formatação.css, salvei dentro da pastinha e olha que delícia. Perfeito? Então como eu alterei para 20, ele vai aumentar. A mesma coisa, meu colega, acontece se eu mover esse H1 para cá, para dentro de um topo. Para dentro de um rodapé. Perfeito? Bom, isso se difere se você não sentenciar isso, ou seja, você não obrigar ele a formatar a partir de determinada tag. Por exemplo, qual que é o nome do cara aqui? Corpo. Perfeito? É um ID. Então, se eu fizer isso aqui, olha só, que legal. Se eu fizer isso aqui, ó, e depois em seguida, se eu atualizar como ele está dentro, tá vendo? Funciona. Mas se eu arrancar ele do corpo, ó, ele está dentro do corpo, tá vendo aqui, ó? Começa aqui e termina aqui, tá vendo que bonito? Se eu arrancar ele daqui e colar aqui, uma cola direito, assim, meu amigo, olha o que aconteceu. Posso ouvir um bosta? Posso. Na verdade, não é bosta, isso é estrutura. Você estruturou o CSS, você fez ele formatar o teste. E vai utilizar a palavra teste, porém que estiver dentro do corpo. Se não estiver dentro do corpo, ele não vai fazer nada. Isso é perfeito, né? Isso é o correto. Só que tem um problema, meu querido. Se você tiver dois testes, tá vendo aqui? Eu quero ter dois. É normal que você tenha dois com a mesma formatação. Se você olhar aqui, dar um F5, tá funcionando, mas não está no padrão W3C, porque um ID foi feito para ser usado unicamente dentro de um escopo. O escopo aqui que a gente está falando é o ID corpo. Então, dentro do ID corpo, você só pode ter um ID teste. Ficou claro? Dentro do ID corpo, você só pode ter um ID teste. Por quê? Porque um ID, ele não pode ser duplicado. Então, a gente teria que mudar para class. Só que se você mudar para class e der um Ctrl S e vir aqui atualizar, não está funcionando, Fábio. Por quê, meu amigo? Porque o símbolo lá na formatação.css não pode ser o símbolo de sustenido. Aí tem que ser o símbolo de ponto. É mesmo, ponto, ponto final, ponto do seu teclado, ponto, que delícia. Salvou aqui bonitinho, mudei para ponto e olha só, virou uma classe. Agora nós estamos no padrão W3C, porque uma classe é um conjunto de estilos e que na verdade eu posso replicar quantas vezes eu quiser. Que bonito! E olha só, meu layout aumenta. Tá funcionando. Funciona, Fábio. Funciona, cara. Então, basicamente, é isso aí que eu queria passar para vocês, né? Lembre, ID e class, né? Lembrando que mesma coisa acontece se eu colar esse cara aqui. Não vai funcionar. Por que, Fábio? Por que não vai funcionar? Porque aqui você está falando que ele só funciona dentro da tag corpo, que tiver o ID corpo. Perfeito, perfeito, bonito. Você poderia fazer uma coisa, eu quero que ele funcione no corpo e também funcione no topo. Como é que você faz isso, Fábio? Simples. Bota uma vírgula aqui, amigo, e faz de novo. Topo. Ponto teste.
Então tudo que tiver no topo teste também vai funcionar. Olha que legal. Adicionei uma vírgula e aí que eu abri a chave. Perfeito? Aí tanto faz eu colocar aqui quanto aqui. Vai funcionar. Porém, aqui não vai funcionar. Porque, opa, tá vendo? Não funciona. Porque basicamente aqui eu só referenciei que o corpo e o topo vai poder funcionar. E esse cara é um rodapé. Perfeito, gente? Bom, eu acho que é isso daí. Daqui pra frente você pode fazer o que você quiser. Se aqui fosse .php, você poderia já começar a programar aqui dentro, mas isso daí é material de outras aulas. Se fosse .php, você poderia fazer isso aqui. Vou guardar aqui. Eu vou deixar meu código fonte salvo. Só vou apagar esse cara, que não nos interessa tanto. Eu acho que basicamente é isso. Eu não lembro direito, mas antigamente eu conseguia deixar essa barra. Desculpa, gente, eu tô com dor de garganta. Tá, tô com uma tosse infeliz. Ela vem, parece que vai me matar quando ela vem. Mas seria legal esticar essa barra aqui, né? Eu não me lembro como é que faz, tá? Vou tentar fazer alguma coisa. Qualquer coisinha eu quebra a cara. Se eu não conseguir, eu trago na próxima aula. Eu prometo. Vou apagar esse clear float aqui. E eu vou adicionar um cara aqui. E eu vou chamar de super rodapé. E vou colar o meu rodapé aqui dentro. Tá certo? Só vou dar um clear float aqui. O clear float, pessoal, vem por padrão dentro do Fireworks, mas ele serve para limpar o clear float, para ele não ficar flutuando. Então aqui ele vai forçar a esse super rodapé ficar embaixo no layout, não à direita, como às vezes acontece, tá? Ou à esquerda, ele dá uma juntada, ele vai ficar embaixo. Bom, aqui se eu der um F5, tá vendo? Zoou completamente. É isso que eu quero. Esse cara aqui, super rodapé que eu criei, eu vou vir aqui no layout, eu vou aqui no finalzinho, eu vou criar um link para ela. Vou chamar de float left. E o widget eu vou dar 100%. Perfeito. Aqui já está esticado. A mesma coisa eu vou fazer com o widget do rodapé. Tá aqui, ó. Nossa, estou procurando um negócio tá na minha cara. 100%, tá? Então, aqui. Ó. Ficou largo. Legal, ficou bacana. Isso vai fazer mais sentido? Mais sentido. Deixa eu baixar aqui no Google. Vou abrir uma imagem. Chamar de background. Deixa eu ver qual que é o tamanho disso aqui. Tamanho maior que 4 megapixels é legal. Vou pegar essa imagem aqui, tá bem colorida, eu já tô meio estranho. Esse aqui também. Então, vamos visualizar a imagem. Beleza, salvar esse cara. Salvar esse cara. Não, apesar que não pode, né? 1920 vai ficar feio no meu monitor. Então, pera aí. Pera aí que eu vou pegar uma imagem então de... Aqui, agora ficou da hora. Ah, não, mas... Desculpa, esquece. Tá mais aqui quem falou. Fiz mulice. Eu sei, eu fiz mulice. Eu vou pegar essa imagem aqui então. Vou salvar. Já tava no tamanho, Fábio. Vou salvar aqui. Pasta HTML images. Aqui dentro da pasta images eu vou chamar de background, né? Se você olhar a imagem, você vai falar, pô, Fábio, uma imagem de 1,29 mega num servidor web ia ficar meio bosta, não ia não? Pô, com certeza, cara, ia demorar muito para carregar. Imagina isso num servidor meio bosta ainda, vai demorar muito. Então eu vou abrir o Photoshop aqui, eu não passo de mágica, vou arrastar a imagem para dentro do Photoshop, vou dar um file, save for web, olha que bonito. E aqui
Aguarde um minuto, estamos processando seus dados. E aqui eu vou colocar para salvar como JPEG High. Pode ser High, não tem problema. Vou salvar lá, qualidade de 60%. Você vai ver que não tem quase diferença nenhuma. Vou vir aqui em pasta, HTML, Images, Background. Vou substituir Replace. Vou fechar, se ele perguntar para salvar, não salva. Tchau, Photoshop. E aí, se você clicar de novo num passe de imagem, que a imagem de 1,28 megas ficou com 86,4 KB e ela continua com 2.560 por 1.060 por 1.600. Isso é lindo, isso é um milagre, Fábio, é verdade, isso é um milagre. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos apagar esse aqui no body. Para quem não lembra, body, primeira tag aqui do início do seu corpo. Nós vamos colocar aqui um background. E eu vou chamar um URL. E aí eu vou linkar, obviamente, para minha pasta images barra background.jpg. Tem que ser exatamente a extensão que está lá. Perfeito? Ah, será que era JPEG? Ah, tá, o professor é analfabeto, escreveu background errado. Background, Fábio, beleza. Vamos atualizar. Ó, ó. Nossa, que lindo isso. E o melhor de tudo, ele ficou um layout meio flow. Por quê? Se você for diminuindo o layout, olha só, a barra de baixo ela mantém, olha só que legal. Né? Outra coisa que você pode fazer para otimizar isso, eu não sei porque que eu fechei o Photoshop. Abre o Photoshop de novo. Essa barrona aqui, ó, rodapé, a gente pode deixar ela com um pixel, por exemplo. Tá aqui, por sinal tá horrível, né? A compactação dela não ficou muito legal. Vou dar um canvas aqui. Para quem não sabe, image, canvas, size, ele vai cortar a imagem em um determinado ponto. Como é tudo igual, eu vou colocar aqui para ele deixar com uma largura de 1 pixel. Aí você vai falar, mas Fábio, o que é isso? Vou salvar. Vou salvar aqui como rodapé. Perfeito. Salvei. Aí você vai me falar, Fábio, vai fazer merda. Não, tudo bem. Se você reparar, ele funcionou porque ele replicou. Não está correto. O mais correto, vou até dar um Ctrl F5 aqui. O mais correto para nós aqui é nós virmos aqui no rodapé, onde está a imagem. E aí nós temos uma forma, eu não me lembro se é background traço repeat, é isso mesmo. Você pede para ele repetir. E nós temos, né, x e y. Se você der um repeat x, você vai ver que ele está repetindo no eixo x, nessa linha. Se você colocar repeat y, ele não vai repetir, ele só vai repetir para cima, que é o y, eixo y, eixo x, lembra lá, aula de matemática. Então nós vamos colocar repeat x para ele repetir aqui. Tá feio, ainda estou vendo umas barronas aqui, mas aí é questão de compactação. Mas como ficou com 1 pixel, cara, você tinha uma imagem que estava 40 e tantos pixels e de repente agora ela tem 1,14 KB, cara, é muito pouca coisa, ficou muito leve, né? Você tinha um negócio que tinha pelo menos uns 4 KB, isso aqui reduziu para 1. Pessoal, quanto mais leve melhor, quanto mais leve melhor, tá? Então fica a dica aí para quem quer criar um layout, para quem quer desenvolver alguma coisa aí, fica a dica de amigo pra galera, perfeito? Aí eu deixo claro pra galera, quem precisar de ajuda, pode deixar nos comentários, eu vou gravando algumas coisas, a ideia é seguir com esse material aí, falando em relação a PHP, essa é a ideia, seguir falando de PHP, criação de sites, vamos ver se a gente faz um microblog aí, ensinando um pouquinho como que insere, como que dá update, como que dá delete, select, nós vamos inserir no banco, enfim, trabalhar com banco de dados, mostrar como é que faz um painelzinho, né? Coisas básicas, gente, coisas básicas, né? Não vamos fazer coisa muito complicada. E eu vou trazer materiais também de Java aí pra galera que pretende, que já é minha praia, né? Pra galera que pretende fazer algumas coisas aí em Java também. Manda um abraço aí pro pessoal do Liceu Noroeste aqui de Bauru, meus alunos de lá, pessoal também da Microlins e o pessoal da ITEC
São grandes amigos aí. Um grande abraço, pessoal, e basicamente até a próxima. Valeu!